Deus tem um projeto para você. Quando nós estamos trabalhando com o projeto, nós entendemos que no projeto estão previstos desvios. É ou não é, Jack? No projeto você prevê desvios. E as pessoas não entendem, acham que Deus foi pego de surpresa quando o homem pecou. No plano de Deus, o pecado do homem não estava, mas no projeto sim. Porque Deus sabe de todos os caminhos. Deus sabia que o homem podia pecar. Deus não queria que o homem pecasse, mas no projeto Deus sabia que tinha essa possibilidade. E quando algumas coisas não saem do jeito que Deus imaginou, nós precisamos começar a entender e voltar para o projeto. E você vai entender que no projeto de Deus, Ele tem uma identidade, e só vive o projeto quem vive a identidade. Somos nós que precisamos voltar ao projeto de Deus. Deus não precisa criar um projeto novo, que é trazer o reino para a terra. Mas nós só vamos entender isso quando nós começarmos realmente a entender a identidade correta. Entenda algo: Adão tinha e perdeu. Na identidade ajustada, nós sabemos o que nós fazemos pelo tempo que tem que ser feito, e até mesmo entendendo o que nós precisamos passar. E as derrotas que você vem sofrendo é porque a identidade não está correta, a identidade não está consolidada. Então vamos falar sobre identidade. Para que serve a identidade? Primeiro, para que nós possamos nos expressar dela, através dela, para que através de um código, de uma forma única, nós possamos nos conectar ao projeto, ao propósito e pessoas. Quando você descobre a sua identidade, você entende que tem um papel singular no projeto, e aí você se conecta com pessoas com quem você vai amar e transformar. E uma coisa que a gente precisa entender: quanto mais nós conhecemos a Deus, mais Ele nos mostra quem nós realmente somos. Querido, todo dia você faz coisas que não tem a ver com o que você é, porque a gente aceitou isso, e a gente vive mendigando, porque a gente não se conectou com o que a gente é em Deus. Quando nós falamos de identidade, nós falamos de identificação. Tudo começa, por exemplo, com a sua digital. Olha para o seu dedão. Sabia que esse dedo é único? Não tem nenhum dedo igual ao seu. Não tem como você não entender que Deus tem também um propósito só para você. Deus tem um projeto só para você. A minha pergunta é: por que você quer ser igual aos outros? E nós olhamos muitas vezes falando: eu quero ser igual a tal pessoa. Não, você precisava ser igual àquilo que Deus desenhou para você. Como é que eu posso criar uma identidade de gênero, se Deus já me criou para ser o que eu nasci para ser? Portanto, essa identidade, Ele coloca em nós, para essa identificação, mesmo você sendo único, para que você faça parte das organizações. O que? A família, a igreja, o seu rol de amizades, equipes de trabalho. A sua identidade é importante no projeto. A identidade correta vai te mostrar o problema que você tem que resolver. Quando a gente não acha o problema que a gente tem que resolver do propósito, a gente fica arrumando o problema para resolver. Identidade fala de obter acesso. Adão tinha acesso ao Éden, porque ele tinha uma identidade. Quando a identidade foi perdida, ferida e distorcida, ele perdeu o acesso. Querido, entenda uma coisa, e eu quero deixar essa palavra profética sobre a sua vida. Deus criou você para ter acesso a lugares estratégicos de bênção e de provisão. A identidade abre portas. Preste atenção em Gênesis 2, versículo 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. O que você entende? Enquanto você não estiver na geografia onde Deus quiser, a chuva também não vem. Assuma a sua identidade e esteja no local onde Deus te chamou. Presta atenção, o papel do diabo é distorcer identidades, enquanto o de Jesus é restaurar a imagem e semelhança. Yes! Entenda, a identidade ela dá acesso, e nesse caminho de acesso, a bênção do céu vem junto. Quando você descobrir a sua identidade, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Quando você se descobrir em Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quem assume a sua identidade sai do mimimi. O diabo é o pai do quê? A mentira é a maior distorção de identidade que nós temos. Palavras mentirosas que vêm sobre nós e ficam colocadas sobre nós, e você está desassociado
com a identidade que Deus tem para você. Por quê? Porque você ouviu a mentira do diabo. Portanto, as palavras mentirosas, os sentimentos mentirosos que são reforçados na nossa vida, eles fazem com que a nossa identidade se perca. Entenda uma coisa, o diabo não pode ver alguém, ou melhor, ele não pode com alguém que tem a identidade correta. O diabo continua fazendo a mesma coisa que ele fez antigamente. Deus falou uma verdade, ele disse, é o seguinte, eu coloquei árvores em todo lugar, e coloquei uma que vocês não podem comer, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não é para vocês comer. Deus nem ficou dando explicação. Aí o que o diabo fez? Presta atenção. É mentira de Deus. Olha só, não sei se você já tinha parado para pensar exatamente dessa forma. O diabo virou e falou, é mentira de Deus. A verdade de Deus é mentira. Presta atenção. Deus deixou um livro de verdades a teu respeito. Deus deixou um livro que quando você abre, ele está cheio de verdades que vêm para você. Só que o diabo, ele quer fazer com que todas essas verdades sejam mentiras. Por isso que quando a gente fala aqui que você é um líder, você diz, não sou. Por isso que quando eu falo aqui que você tem um ministério que Deus te chamou, você fala, não tenho. Por isso que quando a gente fala assim, olha, pelas pisaduras de Cristo, você é sarado, você fala assim, nem tanto. O diabo ama distorcer a verdade de Deus a nosso respeito. E é por isso que a gente não vive plenitude. Deus trabalhou primeiro na essência do homem. Você já prestou atenção nisso? Gênesis 1, 25 e 26 diz assim, e Deus formou o homem e a mulher. Cadê eles? Se quando você vai lendo, é lá no terceiro, no final do segundo capítulo, que Deus sopra. Sabe por quê? Porque Deus trabalha na essência antes. E aquele que está fundamentado na identidade de Cristo, a essência dele é espiritual. Por isso que Jesus diz, o Espírito está pronto. Se nossa atenção, esforço e investimento for no Espírito, nós voltaremos ao plano original, no projeto inicial e perfeito de Deus. Porque você vive uma vida espiritual. Ei, Deus é especialista em trabalhar no essencial, sabe por quê? Porque o essencial é que traz o retorno correto e os resultados certos. Jesus é a forma que nos dá a forma. Nele nós somos ajustados, na essência que é vencedora e conquistadora. Amados, nós estamos distorcidos em nossa identidade. Porque quando nós vivemos a identidade correta, tudo será possível. A nossa identidade tem que estar baseada em Cristo. E agora você entende aquele versículo de Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero a identidade de Cristo manifesta em mim, porque Ele vive em mim. Não é mais eu, mas Cristo vive. É a identidade de Cristo em mim.